Venha, Deus, a usar o teu filho, Senhor, falar no nosso coração, Pai. Ó Deus querido, meu Pai amado, da tua vontade, ó Deus, o teu querer, Pai. Venha permanecer no nosso coração, ó Pai, através dessa palavra, Senhor, qual foi ministrada aqui nesta noite, ó Deus. Ó Pai Santo, Deus, a neste momento, ó Deus, vai tocando aí em cada coração, ó Pai, em cada mente, Senhor. Ó Pai querido, meu Pai amado, que esta palavra, Deus, qual foi ministrada aqui nesta noite, ó Pai, irá encontrar lugar no nosso coração, Pai. Eu entrego, Deus, cada vida, Senhor, que é representada em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou cumprimentar a todos na Santa Paz de Jesus Cristo, também, meus amados irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Glória a Deus, Deus vai falar aos nossos corações, Deus já tem falado e vai continuar falando aos nossos corações, porque esse Deus, Ele cuida de nós. Esse Deus nos abençoa, esse Deus nos fortalece e esse Deus nos guarda. Amém? Deus continua abençoando a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, porque lâmpada para nossos pés é a palavra de Deus e luz que ilumina o nosso caminho. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Todos acharam Mateus capítulo 5? Amém. Então adiante. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A caixa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do argueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Pode sentar-se, meus irmãos. Então a Bíblia diz aqui que Jesus estava onde? Jesus, ele subiu ao monte, e a Bíblia fala aqui que Jesus, ele se assenta ali naquele monte, assentando-se, aproximando dele os seus discípulos. E a Bíblia diz aqui que Jesus, ele abre a sua boca e começa a falar os mistérios de Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus, ele em breve vai voltar. E nós aguardamos essa vinda dele. Por que nós aguardamos? Porque nós sabemos que lutas todo cristão enfrenta. Seja cristão, seja pobre, seja rico, seja mendigo. Todos nós enfrentamos lutas.
Você vai dizer assim: eu sofro. O rico também sofre, o pobre também sofre, o cristão também sofre, também mais ainda a perseguição. Porque nós que somos da fé, o ímpio vai nos perseguir. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por isso que a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe que muitas vezes nós não entendemos essa parte. Porque muitas das vezes tem pessoas que tiram a sua própria vida, porque ama mais a sua natureza natural do que o próprio Criador. Quando a pessoa tira a sua própria vida, ela coloca aquilo que ela ama mais do que a Deus. Mas se ela entender esse propósito, que ela deve amar a Deus sobre todas as coisas, sobre mais do que ela própria, ela nunca vai tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ela vai entender que acima existe um Deus que cuida, que zela dela e que zela dele. Eu conheço um homem que ele era um grande homem de Deus, um homem de oração. Quando esse homem orava, ele parava a igreja tinha que parar para ouvir ele. Ele começava a falar em línguas. Mas no dia que a mulher dele traiu ele foi se esfriando, até sair da presença de Deus. E hoje não se encontra mais com aquele fogo que ele tinha. Enquanto ele tinha a esposa, ele estava onde? Adorando a Deus. Estava dando o seu melhor, estava indo para o monte adorar o Senhor. Mas no dia que ele perdeu a esposa, ele largou aquilo que ele falava que servia, aquilo que ele falava que amava, e foi para o mundo. Hoje ele bebe, troca de mulher e troca de roupa. Ele perdeu o primeiro amor. Aí a Bíblia nos fala que dentro deste livro, que bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que ele habitasse no meio o quê? Dos ricos? Não, dos pobres, que somos nós. Porque ele fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós também pudéssemos estar com ele na glória. E aí Jesus fala assim: bem-aventurados que choram. Quantas são as pessoas que têm que chorar? Mas a Bíblia diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Imagine se você está chorando, você está passando um momento difícil, mas a Bíblia nos fala aqui que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando a Bíblia fala de ser manso, está dizendo de uma pessoa que realmente é manso, porque o Jesus nos disse a seguinte palavra: eu sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é suave e meu jugo é leve. Se a Bíblia nos fala que Jesus ele é manso, e os mansos herdarão o reino dos céus, porque ele sabe que no dia quando a pessoa ficar nervoso, ele não vai deixar com que a raiva domine ele. Quantas são as pessoas que, quando alguém faz raiva nele ou provoca ele sai fora de si e às vezes acaba fazendo coisas que ele nem achava que poderia fazer, e o nervosismo toma conta do coração dele, e ele às vezes fala coisas que não poderia ter falado. Mas a Bíblia fala aqui que bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, se você tem fome, a Bíblia nos promete que na sua casa, na sua mesa, você terá fartura, você terá aquilo que o Senhor tem para te dar. E ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem verão a Deus? Os que são limpos de coração. Para a gente ver esse reino, para a gente estar com Deus no céu, o nosso coração tem que estar igual de uma criança, como a irmã Claudineia, aquela criança agora no colo. Ela não sabe nem o que é o bem, ainda não sabe o que é o mal, porque ela tem que crescer e aprender. Mas cabe a essa criança escolher o melhor caminho, que é o caminho de Deus. Então a Bíblia fala que o nosso coração tem que estar limpo, sem mágoa, sem ódio, rancor dos outros, soberba. O nosso coração tem que ser um coração limpo, para que nós venhamos herdar o reino de Deus. E ele vai ser bem-aventurado pacificador. Quem são os pacificadores? Aquele que é cheio de paz. Porque a Bíblia fala assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que está em Cristo Jesus. Você fala que vocês vão ter o mundo em guerra. A sua casa vai estar em guerra, os seus filhos talvez podem estar em guerra, a sua mulher pode estar em guerra com você. Mas quando você olhar para dentro, você vai dizer assim: minha esposa pode estar brava comigo, meus filhos podem ter brigado comigo, mas eu tenho paz com Deus. Esta paz que Jesus nos está dizendo, que vem dele, que vem do altar. Porque tem dia que você está em guerra, tem dia que talvez você está com vontade até de subir. Mas esta paz que está em Cristo Jesus tem que estar dentro de você. E aí fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, ou seja, Deus está dizendo assim: olha, vocês serão perseguidos, mas bem-aventurados sois quando vós serem perseguidos por causa de mim, por causa do reino de Deus. Não é fácil ser perseguido, não, irmão. Alguém te jogando praga, te amaldiçoando, alguém te perseguindo, você fica chateado, mas a Bíblia está dizendo aqui: bem-aventurados. Bem-aventurados que bem-aventurados sois vos quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, que é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí a Bíblia fala assim: vós sois o sal da terra. Essa parte de você ser sal é interessante, porque o sal, ele dá o sabor, dá o gosto, dá o paladar, e o sal também é conservante. Quantas são as pessoas que conservavam as carnes, no sal, temperava a carne no sal, para que a carne pudesse estragar. Então o sal também é conservante. O sal faz com que um pouco de sal, dá sabor a todo o alimento. Quem sabe que comer uma carne sem sal não é bom. O que dá o gosto, o paladar, a carne é o sal. Então a Bíblia está dizendo assim: você é o sal, você dá sabor aos alimentos. Vocês estão entendendo o que a Bíblia quer dizer? Aonde você for, você é sal. Um pouquinho de sal você vai dar sabor àquela pessoa que está sem alegria. Você vai dar sabor àquela pessoa que não tem paz, aquela pessoa que está agoniada, aquela pessoa que está perdida. Um pouquinho de sal você faz aquela pessoa sorrir. Aquele pouquinho de sal você faz aquela pessoa reviver de novo. Isso que a Bíblia quer dizer: vós sois o sal da terra.
Dá para comer uma carne sem sal? Não. Dá para viver sem o sal na terra? Não. Porque ela dá sabor a tudo. Ela dá o paladar a tudo. Ela conserva tudo. Ela faz reviver tudo. E aí a Bíblia está dizendo aqui que vós sois o sal da terra. Ou seja, sem este sal, que somos nós, que é você, você faz com que a vida de outras pessoas sejam alegres, sejam perfeitas e que elas vão viver. E quando você entender que esse sal, quando você chegar na vida de uma pessoa, encontrar ela lá toda destruída, com casamento destruído, com filho destruído, com todas as áreas dela destruídas, e você dizer assim: Jesus hoje quer te salvar. Eu quero estar orando pela sua vida. Jesus te ama. Você está colocando sal naquela casa. Você está colocando luz dentro daquela casa. Você está colocando a alegria que aquela pessoa não tinha. Aí ele vai dizer assim: porque vós sois o sal da terra e luz do mundo. Porque vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, não tiver mais paladar, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então você é sal. E você não pode perder o sabor. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Hoje você é sal. E se você sair da minha presença, você para de ser sal. Porque você pode perder o paladar. E quando a pessoa perde o paladar, o que acontece? Já não serve para mais nada. Olha o que Jesus quer dizer para você. Você já viu pessoas que saíram da presença de Deus, como desse testemunho aqui? Que o homem, quando ele louvava a Deus, ele parava a igreja. Mas no dia que aconteceu que a esposa dele colocou nele pelo chifre, o que aconteceu? Ele parou de ser sal. Ele perdeu o sabor. Sabe o que acontece, irmãos? Quando uma pessoa ela perde o sabor, ninguém mais vai dar atenção para ela. Ela é esquecida. É como, eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está dentro de um braseiro, ela tem uma brasa. E quando ela está junto do braseiro, ela tem a luz, tem o calor das outras brasas, tem a alegria das outras brasas, tem uma brasa das outras brasas. Mas no dia que aquela brasa disser assim: hoje eu não quero mais estar no braseiro, eu quero sair desse braseiro, agora eu quero dar umas voltas no mundo. Se ela sai do braseiro e vai dar uma volta ali, simplesmente o dia quente, ela vai permanecer brasa, ela vai permanecer quente. Mas vai chegar os dias frios e ela vai se apagando. E se chover, aquilo que era brasa se torna o quê? Carvão. E ela se tornando carvão, ninguém mais vê ela, porque ela se apagou. Enquanto ela é brasa, em qualquer lugar onde ela estiver, todo mundo está vendo. Porque o que acontece com ela? Ela brilha. E quando ela está brilhando, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo ela brilhar. Mas no dia que ela deixar a luz, e a luz se apagar, porque vai vir os dias frios e pode vir chuva, se tornando carvão, pode jogar em qualquer lugar que ninguém mais vê. Ninguém mais vê, ninguém mais percebe que ela está ali. Porque a luz se foi. E é assim Jesus dizendo para mim e para você: se você perder este paladar, você será lançado fora.
ninguém mais vai te ver. Ele fala assim: como há de salgar, para nada mais presta, a não ser para lançar fora e ser pisado pelos homens. Você lembra do filho pródigo? O que aconteceu com o filho pródigo? Foi pisado pelos homens. Enquanto ele estava na casa do pai, ele brilhava. Ele tinha o bom do melhor. Mas no dia que ele saiu da casa do pai e foi conhecer o mundo, o que aconteceu? Perdeu todo o seu dinheiro. Ele foi pisado pelos homens. É isso que Deus quer nos falar. Se você sair da minha presença, você vai ser pisado pelos homens. E a Bíblia fala assim: vós sois a luz do mundo. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Ou seja, assim como o Pai está lá no céu, assim como Jesus está lá no céu e brilha, nós também brilhamos como o Pai. Porque Ele fala que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do argueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A Bíblia fala que a luz, ela se dá em toda a casa. Em todo lugar a luz vai brilhar. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sabe o que eu quero, o que Deus quer falar para você nesta noite? Eu não sei qual é o seu problema, nem sua dificuldade, nem sei quais são os seus medos, nem conheço os teus sonhos. Mas o Senhor Deus, Ele quer te dar muito mais do que qualquer coisa que nós pedimos Ele nesta terra. Mais do que carro, casas, joias. Ele nos quer nos dar o reino de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa: nós estamos sujeitos a perder tudo. Nós estamos sujeitos a perder casa, joias, até mesmo a saúde, até mesmo até nossas esposas e filhos. Mas quando Deus nos prometeu algo, Ele nos prometeu algo espiritual, que é a vida eterna. E quando nós colocamos a nossa vida no altar, Deus cuida. Veja que quando Deus deu para Jó os 10 filhos, Jó perdeu os 10 filhos. Deus deu para Jó a esposa, Jó não perdeu, mas Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Tem algo da nossa vida nós podemos perder, tem material que nós podemos perder, mas a nossa vida com Deus jamais nós podemos perder. A nossa salvação é algo que Deus nos deu de presente, é algo que nós não merecíamos. Pela graça nós somos alcançados e pela misericórdia. Duas coisas que Deus nos fez. Nós somos alcançados pela a misericórdia e a graça. Então nunca perca a sua salvação por nada. Porque a Bíblia diz que os que estão de pé, olhem para que não me caiam. Se Ele está dizendo para a gente olhar para não cair, porque Ele está dizendo assim: nós podemos cair, mas tome cuidado, você pode cair. Então nós devemos vigiar em toda a nossa maneira de viver. Porque a Bíblia diz, irmãos, nem todos que dizem Senhor entrará no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Olhe a Deus pela sua salvação todos os dias. Fala: Senhor, não deixe que eu venha me perder, não. Não deixe que meus olhos venham ver as coisas erradas, entrar no meu coração, e para que eu venha me contaminar. Não deixe seus olhos contaminar, não, e venha chegar no seu coração, porque através dos nossos olhos nós contaminamos o nosso coração. Quantas são as pessoas que se perderam? Passei a encerrar. Lúcifer estava no céu, foi tirado do céu por causa do seu orgulho. Dentro do lugar santo ele perdeu o céu. Adão e Eva estavam dentro do paraíso, e dentro do paraíso eles foram lançados fora do paraíso. Davi
conhecia Deus, mas deixou com que uma mulher tirasse ele da presença de Deus. E ele perdeu o Espírito Santo. Depois, com gemido e inexprimível, ele teve que pedir a Deus socorro, para que o Espírito Santo de Deus entrasse na vida dele. Saul, porque desobedeceu a Deus, perdeu o trono. E ainda foi consultar uma cartomante. Então não perca o seu direito de viver com Deus. Não perca o seu direito, porque muitos estavam no céu, como eu falei, Lúcifer estava no céu, perdeu o céu. Adão estava dentro do paraíso, foi tirado do paraíso. Então a gente tem tanto testemunho do que aconteceu no passado. Então nós não podemos ficar de fora disso. Então não adianta a gente jogar culpa em Eva. Eva fez isso, Eva comeu a maçã, Adão errou, Adão pecou. E nós? Eles não tinham a Bíblia na mão, não tinham o conhecimento que nós temos hoje, que é a palavra de Deus, de tanto testemunho. Se nós errarmos, nós vamos pecar mais do que Adão, mais do que qualquer um deles, porque hoje nós estamos vivenciando tudo aquilo que foi escrito há mais de não sei quantos milhões de anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, antes de Jesus. Então nós vemos que as coisas que aconteceram lá atrás, e nós estamos vivendo aqui agora. E se nós falharmos, é porque é culpa nossa mesmo. Não é culpa do Bertão, nem do Cicrano, é a nossa culpa mesmo. Eu sei que Adão Noé lutou para levar toda a sua família na arca. E ali ele conseguiu pelo menos salvar a sua família. Não conseguiu salvar o povo, mas pelo menos sua família Noé salvou. Então luta para salvar a sua casa, a sua família. Tá bom? Com oração, jejum, que isso que nos fortalece. O crente só fica de pé com oração e jejum. Por que os discípulos de Jesus foram humilhados? Por que Satanás humilhou os discípulos? Porque os discípulos não criam, não acreditavam em jejum. Você sabia que tem muitas pessoas que não acreditam em jejum? E os discípulos de Jesus tiveram que levar um choque, tiveram que ser envergonhados pelos demônios, porque não conseguiram mandar aqueles demônios embora, porque eles eram incrédulos, não criam. E Jesus veio dizer assim para aqueles discípulos: ó geração má, incrédula, porque eles não criam. E quando a pessoa não crê, ela não recebe. E quando ela crê, ela recebe, porque ela crê em Jesus. Então que você crê, será salvo tu e a tua casa. Amém? Pastor André nos louvou, eu estava fazendo uma oração para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido e amado, eu te apresento cada uma das irmãs, dos irmãos, crianças, adolescentes que aqui estão. Senhor Jesus Cristo, que todas as enfermidades, que todo o mal, ó Deus, que estiver na vida de cada pessoa aqui, Senhor, que toda dor, que toda inflamação, que toda dor na alma, no espírito, todo, meu Deus, mal que venha sugar a força e a energia dessas pessoas, ó Senhor Jesus Cristo, quebra o arco, quebra as cadeias, as algemas, ó Pai, todo o poder, ó Deus, império de Satanás, que atua na vida dessas pessoas, que ela não venha perder a salvação, que ela não venha perder, meu Deus, o direito de estar, meu Deus, debaixo da tua justiça, debaixo da tua proteção. Senhor Jesus Cristo, visita cada um dos familiares dela que estão lá na casa dela, e todo espírito de confusão, de briga, de contenda, todo mal, toda maldição que tem andado, meu Pai, perambulando as madrugadas na vida dessas pessoas, e que todo mal, e que toda maldição que segue essa pessoa, meu Deus, de dia e de noite, de manhã cedo ou de tarde, e que todo mal, em nome do Senhor Jesus, Senhor Jesus, fica com teus filhos e leva eles para casa, no nome de Jesus. Tem algum aviso? Todo domingo, nessa nossa 7 horas. Estenda o seu nome para cá. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos nos dizem: tudo eu posso
Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa. Uma salva de palmas de Jesus que merece. Mas irmãos, quero avisar os irmãos que no domingo será a nossa primeira Santa Ceia realizada aqui